Você já sentiu que por mais que tente, sempre há algo invisível tentando te puxar para baixo? Aquela sensação de que forças ocultas estão trabalhando contra você, sabotando seus planos, drenando sua energia, atacando sua paz? Talvez seja difícil explicar, mas dentro do seu coração você sabe. Existe algo espiritual acontecendo. E é por isso que você está aqui agora. Porque mesmo sem entender tudo, você sente que precisa de proteção, de uma força que vá além da lógica, de um refúgio que não falha. Há momentos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. Relacionamentos se rompem, portas se fecham, a saúde enfraquece, o medo se instala e a alma grita por socorro. Nessas horas, você percebe que nenhum dinheiro, nenhum conselho humano, nenhuma distração é suficiente para acalmar o que está dentro de você. Porque o que está te ferindo não é visível, é espiritual. É como uma sombra que te persegue em silêncio. Mas há um segredo poderoso que muitos ignoram, e ele está escondido nas palavras do Salmo 91. Esse salmo não é apenas um texto bonito para ser lido. Ele é um escudo, um abrigo, uma promessa de proteção direta do trono de Deus para aqueles que decidem confiar verdadeiramente nele. Cada verso carrega um peso espiritual profundo. É como uma espada que corta as correntes invisíveis, como uma muralha que se ergue ao seu redor no momento em que o caos tenta te alcançar. Imagine acordar de manhã e sentir que você não está mais vulnerável, que nenhuma maldição, nenhuma inveja, nenhuma seta maligna pode te tocar. Imagine saber que, onde quer que você vá, há um exército espiritual te guardando. Isso não é fantasia. É uma realidade espiritual revelada pelo próprio Deus. E ela está ao seu alcance agora. Mas há uma condição. Você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E o que isso significa? Significa que sua vida precisa estar entregue. Significa confiar, descansar, se render. O mundo te ensinou a lutar com suas próprias forças, a esconder suas dores, a sorrir mesmo quebrado por dentro. Mas o Salmo 91 te convida a fazer diferente, a parar de fingir que está tudo bem e correr para os braços do Pai. Porque enquanto você estiver tentando se defender sozinho, você permanecerá vulnerável. Mas quando você declara, com fé e entendimento, que o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, algo muda no invisível. Portas espirituais se abrem, demônios recuam, correntes se quebram. Porque essa declaração vinda de um coração sincero move o céu em sua direção. Não se trata de religião. Se trata de proteção real, de guerra espiritual, de sobrevivência da sua alma. Você pode estar lutando contra maldições geracionais, traumas antigos, invejas constantes, ataques noturnos, insônia inexplicável, opressões que ninguém entende. E talvez já tenha até se acostumado com isso, pensando que é só parte da vida, mas não é. Isso não é normal. O inimigo tem te convencido de que você merece sofrer, que está sozinho, que não tem saída. Mas hoje, essa mentira será confrontada com a verdade do Salmo 91. Esse salmo é um grito de libertação. É um decreto divino que rompe com a maldade que te cerca. Ele não apenas te protege, ele te reposiciona. Ele te lembra de quem você é, filho do Altíssimo, herdeiro das promessas, guardado por anjos, coberto por asas, inatingível por qualquer obra maligna, quando você decide confiar. E se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Foi Deus te chamando de volta ao esconderijo dele. Porque ele viu suas lágrimas. Ele ouviu suas orações silenciosas. Ele conhece os ataques que ninguém viu. E ele quer te levantar hoje. Mas você precisa ouvir até o fim. Porque esta palavra será o divisor de águas na sua vida espiritual. Fique comigo. Há revelações que o Espírito quer liberar no seu coração. E quando terminarmos, você não será mais o mesmo. O Salmo 91 será mais do que um texto. Ele será o escudo invisível que te guardará todos os dias. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar tudo.
O esconderijo do Altíssimo, onde começa a proteção verdadeira. O Salmo 91 começa com uma afirmação poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa não é apenas uma frase bonita. É um segredo espiritual profundo. Deus está revelando que há um lugar de refúgio, um esconderijo invisível, reservado para aqueles que decidem se aproximar dele. Não é para quem apenas o conhece de ouvir falar. É para quem habita, para quem vive em intimidade, para quem permanece. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma visita esporádica aos domingos. É uma decisão diária de estar com Deus, de buscá-lo antes de tudo, de fazer dele a sua prioridade. Quantas vezes buscamos conselhos humanos, soluções terrenas, antes de nos rendermos a Deus? E quando tudo falha, finalmente nos voltamos a Ele. Mas o Salmo 91 não promete proteção para quem recorre a Deus como última opção. Ele é para quem faz de Deus sua primeira morada. Esse esconderijo é espiritual. É invisível aos olhos humanos, mas real no mundo sobrenatural. Quem decide viver nesse lugar passa a experimentar uma paz que não pode ser explicada. Uma segurança que não se abala com más notícias. Uma força que sustenta, até nos dias mais escuros. Porque a sombra do Onipotente não falha. Onde Deus te cobre, o mal não te alcança. Quantas vezes você se sentiu exposto a, vulnerável, desamparado a? Quantas vezes tentou ser forte, mas sentiu-se fraco a, por dentro? O esconderijo de Deus é para momentos assim. É para quando o mundo grita, e você precisa de silêncio. É para quando a alma sangra, e você precisa de cura. É para quando a guerra espiritual se intensifica, e você precisa de cobertura divina. E a boa notícia é, esse esconderijo está disponível agora. Deus não está te pedindo perfeição para te acolher. Ele está te pedindo sinceridade. Ele quer o seu coração inteiro, ainda que ferido. Porque é no lugar secreto que Ele cura, restaura e fortalece. Quando você entra nesse esconderijo, você deixa de ser alvo fácil para o inimigo. Você passa a viver sob vigilância espiritual, cercado por anjos, coberto por promessas que não falham. E aqui está a verdade que transforma. Quanto mais tempo você passa nesse esconderijo, mais sensível você se torna à voz de Deus. Mais discernimento você ganha. Mais forças você acumula. E, principalmente, mais protegido você estará. Não se trata de uma oração rápida ou de um ritual. Trata-se de relacionamento profundo com o Pai. Trata-se de escolher habitar, e não apenas visitar. Essa é a base do Salmo 91. Tudo o que vem depois depende disso. Se você quer viver os próximos versículos, precisa começar aqui. Decida hoje habitar no esconderijo do Altíssimo, porque é ali que a verdadeira proteção começa. E quando você estiver nesse lugar, tudo o que te assustava do lado de fora perderá o poder de te atingir. Deus é refúgio e fortaleza, a declaração que muda o destino. O versículo 2 do Salmo 91 diz: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja que há uma ação importante aqui. Dizer. O salmista não apenas sente confiança, ele declara. E há poder naquilo que você declara com fé. Porque palavras de fé liberam proteção, ativam promessas e anulam sentenças malignas lançadas contra você. Muitas vezes, sem perceber, declaramos o medo, a dúvida, o cansaço, o desespero. E com isso, damos legalidade ao inimigo para agir. Mas quando você decide declarar que Deus é o seu refúgio, você realinha o mundo espiritual ao seu favor. Você diz ao céu e ao inferno: minha confiança não está nas circunstâncias. Está no Deus que governa todas as coisas. Refúgio é o lugar onde você corre quando está em perigo. Fortaleza é o lugar onde você encontra força para continuar. E Deus é ambos. Ele te acolhe e te fortalece. Ele te protege e te prepara. Ele te cobre e te levanta. Enquanto o mundo te oferece muros frágeis, ele se apresenta como muralha intransponível. E isso não é teoria. É promessa viva.
Você já se viu em situações em que tudo parecia perdido? Onde a única saída parecia ser desistir? Quando você declara que Deus é a sua fortaleza, mesmo no meio da dor, algo começa a mudar. Porque a fé declarada em meio à tempestade atrai o favor divino. Deus se move em direção daqueles que, mesmo quebrados, ainda dizem: confio em ti, Senhor. Essa declaração não é feita apenas com os lábios, mas com a vida. É quando você escolhe agir como quem confia. É quando você ora mesmo sem ver resultado. É quando você louva mesmo sem entender. É quando você obedece mesmo sem sentir. Porque a confiança verdadeira não depende das circunstâncias. Ela se ancora na fidelidade de Deus. Hoje, você é convidado a declarar com fé: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Diga isso com autoridade. Declare isso sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua saúde, sobre o seu futuro. E observe como as nuvens começam a se dissipar. Porque onde há fé, Deus age. Essa é a chave. Não se trata apenas de sentir. Trata-se de declarar. Porque muitas vezes, suas palavras são as armas que derrubam os muros da opressão espiritual. Hoje, sua boca será instrumento de libertação. E sua fé, o escudo que te protege daquilo que o inimigo planejava contra você. Livramento. Quando Deus te salva do laço do inimigo. O Salmo 91 continua: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma armadilha sutil, invisível, planejada com paciência para capturar sem alarde. É assim que o inimigo age. Ele não aparece de forma óbvia, mas trama no silêncio, tentando prender sua alma com mentiras, tentações e enganos. Quantas vezes você foi atraído por algo que parecia inofensivo, mas no fim te aprisionou? Uma relação tóxica, um hábito destrutivo, uma decisão apressada. Tudo parecia certo no começo, mas aos poucos, você percebeu que caiu numa armadilha. Isso é espiritual. É o laço do passarinheiro. E só Deus pode te livrar disso. O texto não diz que, talvez, Deus te livrará. Ele diz: Ele te livrará. É promessa. É certeza. É plano de resgate. Deus não te abandona no meio do cativeiro. Ele entra na prisão espiritual, rompe as correntes e te traz de volta à liberdade. Mas para isso você precisa reconhecer onde caiu e clamar por ajuda. Além do laço, o Salmo fala sobre a peste perniciosa, aquilo que destrói silenciosamente, que corrói por dentro, que mata sem fazer barulho. Pode ser uma doença, uma depressão, uma ansiedade que ninguém vê, mas Deus vê. E Ele promete livramento também para isso. Porque o que te afeta em silêncio não escapa dos olhos do Pai. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém imagina. Talvez sorria por fora, mas por dentro se sinta preso, ferido, contaminado, por dores que se acumulam há anos. Mas hoje Deus está estendendo a mão. Ele não veio te condenar. Ele veio te libertar. Ele está quebrando armadilhas e expulsando toda a praga que tem agido contra sua mente, seu corpo, sua alma. O livramento de Deus é completo. Ele não apenas te tira do perigo, ele restaura o que foi danificado. Ele te cura, ele te levanta. Ele te reposiciona. E mais do que isso, ele te ensina a identificar os laços antes que eles se fechem novamente. Porque uma vez liberto, ele quer te manter livre. Hoje é dia de livramento. Feche os olhos da alma para o engano e abra o coração para a verdade. Peça a Deus que revele o que você ainda não vê. Porque, ao identificar o laço, você poderá evitá-lo. E ao confiar no livramento do Senhor, você começará a caminhar em liberdade. De verdade, asas de proteção, cobertura contra o inimigo invisível. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esse é um dos versículos mais ternos e poderosos do Salmo 91.
Ele mostra um Deus que não apenas livra, mas acolhe, que não apenas salva, mas protege, que não apenas comanda, mas abraça. A imagem é a de uma ave que protege seus filhotes sob suas asas. Uma figura de amor, de proximidade, de calor. É esse o tipo de proteção que Deus te oferece. Não distante, mas íntima. Ele não observa sua luta de longe. Ele te cobre. Ele se aproxima. Ele envolve você com sua presença. E nessa cobertura, o mal não penetra. Debaixo das asas do Pai, você encontra segurança emocional e espiritual, porque ali não há espaço para acusações, nem medo, nem condenação. Só há descanso. Quando você se esconde nesse abrigo, você não está fugindo, está sendo restaurado e está sendo fortalecido e está sendo preparado para vencer. Mas o versículo diz algo ainda mais profundo. A sua verdade será o teu escudo. Em um mundo onde tantas mentiras tentam te confundir, onde o inimigo sussurra que você não é amado, que não tem valor, que está sozinho, a verdade de Deus se levanta como um escudo, e essa verdade diz: você é meu filho, eu estou contigo, eu te protejo. Esse escudo não é feito de metal, é feito de promessas, e cada promessa que você crê se torna uma barreira contra o mal. Quando o inimigo tenta lançar setas de medo, o escudo da verdade repele. Quando a ansiedade tenta te paralisar, a verdade te lembra que você está sob as asas do Onipotente. Permita-se hoje descansar. Permita-se acreditar. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar se proteger com suas próprias mãos. Há um abrigo esperando por você. Há asas estendidas sobre sua vida. Há um Deus que deseja te esconder do caos e te fortalecer na verdade. Basta confiar. Basta se render. Fique comigo, porque o Salmo 91 ainda reserva revelações que vão mudar sua forma de ver o mundo espiritual. Deus está te levando mais fundo, e quanto mais fundo você vai, mais blindado você estará. Não temerás. A libertação do medo que paralisa a alma. O Salmo 91 segue com uma promessa que toca profundamente nosso coração. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Note como o texto abrange todos os turnos do dia e da noite. É como se Deus estivesse dizendo: não importa a hora, eu estou te guardando. Não há momento em que ele esteja distraído. Não há fração de segundo em que você esteja desamparado. Quantas vezes você perdeu o sono, com pensamentos que pareciam gritar no silêncio da madrugada? O espanto noturno é real. São ataques espirituais que vêm quando tudo está quieto. São pensamentos, lembranças, pesadelos, medos profundos que surgem na escuridão. Mas a palavra é clara. Você não precisa temer, porque a sombra da noite não anula a presença de Deus. De dia, a luta continua. Setas que voam, são palavras maldosas, invejas, críticas, ataques sutis que vêm de pessoas, situações e até de pensamentos. Coisas que parecem inofensivas, mas que ferem profundamente. E o Salmo garante: essas setas podem voar, mas não te atingirão. Porque o escudo da fé e a verdade de Deus estão à sua frente, bloqueando cada dardo inflamado. E quando fala da peste na escuridão e da mortandade ao meio-dia, está se referindo àquilo que destrói vidas em silêncio e também ao que é escancarado e assustador. Tanto o invisível quanto o evidente, Deus promete neutralizar. Essa proteção é absoluta. Mas ela não vem da negação dos perigos. Ela vem da confiança no Deus que transcende todos eles. Muitas vezes, o medo se torna o maior inimigo da nossa fé. Ele nos paralisa, nos faz imaginar o pior, nos impede de avançar. Mas hoje, Deus está te libertando desse medo. Você não foi chamado para viver em constante estado de alerta, esperando o próximo ataque. Você foi chamado para viver em paz, mesmo em meio à guerra. E essa paz vem da certeza de que nada, absolutamente nada, escapa ao controle de Deus. Quando você anda com Ele,
Até o que parece mal se transforma em bem. Até a dor ganha propósito. Até a perda abre caminho para algo maior. O medo perde a força quando a confiança ganha espaço. Por isso, encha-se dessa verdade hoje. Não temerás. Feche os olhos, respire fundo e diga com fé: eu não temerei, porque Deus está comigo. Nem a noite, nem o dia, nem o visível, nem o oculto me causarão dano. Eu sou guardado pelo Altíssimo. Essa declaração é o primeiro passo para viver a liberdade interior que Deus quer te dar. O medo pode bater à porta, mas não precisa mais morar aí dentro. 1000 caem ao teu lado. A blindagem sobrenatural dos escolhidos. O Salmo 91 continua com um versículo que mexe com o nosso espírito. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa é um escudo para os dias em que tudo parece ruir ao nosso redor. Ela é um lembrete de que, ainda que o caos se instale, você pode permanecer de pé. É natural sentir medo quando vemos tantos sendo abalados, pessoas perdendo tudo, famílias sendo destruídas, doenças se espalhando, desastres acontecendo. Mas o salmista não ignora essa realidade. Ele a reconhece e mesmo assim declara: tu não serás atingido. Porque Deus não promete ausência de guerra. Ele promete presença em meio a ela. Essa promessa não é de superioridade, mas de aliança. É como se Deus dissesse: eu cuido de quem está comigo. Não significa que você nunca enfrentará dificuldades, mas significa que você não será destruído por elas. Elas podem até chegar perto, podem até tentar, mas não prevalecerão. Há uma blindagem invisível sobre a vida de quem crê. Algo que não se vê com os olhos naturais, mas que é poderoso no mundo espiritual. Quando você confia em Deus, você ativa essa proteção. Você declara ao mundo espiritual que está debaixo da autoridade do Altíssimo e que o mal pode até se aproximar, mas não terá poder. E se por acaso você já foi atingido, em algum momento, saiba: Deus tem poder para restaurar. Mesmo que a seta tenha alcançado, mesmo que o golpe tenha doído, Ele pode te levantar. O que te derrubou não define o que virá a seguir, porque os que habitam no esconderijo do Altíssimo sempre têm um novo recomeço. Hoje, Deus está levantando você. Talvez você esteja entre os 1000 que caíram, mas agora, Ele está te chamando para estar entre os que permanecem de pé, entre os que são guardados, entre os que sobrevivem ao que parecia impossível, porque essa é a marca de quem está com Deus, a resistência sobrenatural. Levante a cabeça. Ainda que tudo esteja desmoronando ao seu redor, você tem uma promessa. Mas tu não serás atingido. Essa palavra é para você. Segure firme, porque Deus te guardará quando ninguém mais puder, e você verá com os próprios olhos a fidelidade dele se manifestar. Os anjos já estão agindo. A assistência celestial está ativada. Um dos versículos mais impactantes do Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Sim, você não está sozinho. Deus já liberou ordens do céu. Os anjos estão em movimento. Eles têm uma missão: te proteger, te guiar, te livrar. Você sabia que há anjos designados especialmente para te guardar? Não é exagero. É Bíblia. É promessa. O mundo espiritual é real. E existem batalhas sendo travadas todos os dias, mesmo quando você não vê. Mas Deus, na sua infinita graça, te cerca com seus exércitos. E eles não dormem, não se cansam, não falham. Quantas vezes você escapou de acidentes, de decisões erradas, de armadilhas, sem nem perceber? Pode ter certeza. Houve intervenção celestial. Houve mão invisível. Houve anjo em ação. E quando você ora, quando você clama, você reforça essa conexão. Você convida o céu a intervir ainda mais. Esses anjos não são simbólicos. Eles são guerreiros reais, enviados por Deus para trabalhar ao seu favor. Eles operam em silêncio, mas com poder. Eles entram onde você não pode entrar. Vão onde você não consegue ir. E quando o perigo vem, eles se colocam entre você e o mal. Você está sendo guardado.
mesmo quando acha que está sozinho. E a promessa vai além. Eles te guardarão em todos os teus caminhos. Isso inclui sua vida profissional, emocional, familiar, espiritual. Não há área da sua existência que escape à vigilância de Deus. Ele está presente nos detalhes, nas decisões, nas dúvidas. E por isso você pode descansar. Hoje, ore com essa consciência. Senhor, eu sei que há anjos ao meu redor. Eu sei que não estou só. Ativa o exército celestial ao meu favor. Guarda meus caminhos, livra-me do mal, guia meus passos. Essa oração tem poder, e muitas vezes é a diferença entre um tropeço e um livramento. Se você está enfrentando algo difícil, respire fundo. Os anjos já estão agindo. A ordem foi dada. O céu se moveu. O mal não terá a última palavra. E quando você menos esperar, verá os sinais da intervenção divina se manifestando em sua vida. A recompensa da fidelidade. Final poderoso para uma jornada de fé. O Salmo 91 termina com uma declaração direta de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja, não é mais o salmista falando, é o próprio Deus. Ele assume a palavra. Ele se manifesta e promete: quem me ama, eu vou guardar. Esse é o clímax da jornada espiritual. Depois de prometer proteção, livramento, cobertura e presença, Deus revela o motivo de tudo, o relacionamento. Tudo isso está disponível para quem se apega a Ele com amor. Não é medo, não é interesse, não é religiosidade. É amor verdadeiro. E quem ama, confia. Quem ama, permanece. E então, Deus faz promessas pessoais. Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Que coisa linda! Você não está falando ao vento quando ora. Você está sendo ouvido. Sua voz toca o trono de Deus. E mais, Ele diz que estará contigo na angústia. Ou seja, não é que você não terá lutas, mas você nunca estará só nelas. Deus promete honra, vida longa, salvação. Não apenas no céu, mas aqui na terra também. Ele quer te levantar diante dos que duvidaram. Ele quer restaurar sua identidade. Quer te dar paz, estabilidade, força. E isso não é para os que vivem uma fé morna. É para quem decidiu amar a Deus de verdade. Essa é a recompensa da fidelidade. Não é apenas proteção. É intimidade, é honra, é relacionamento. E se você chegou até aqui, saiba, você foi marcado por essa palavra. Deus está selando sobre a sua vida as promessas do Salmo 91. Ele está ativando verdades espirituais que te acompanharão daqui em diante. Agora ore com fé. Entregue-se com sinceridade. Declare que você escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo todos os dias. Declare que Deus é seu refúgio, sua fortaleza. Clame pela presença dele. Peça que os anjos estejam ao seu redor. E viva com a certeza de que nenhum mal te sucederá, porque você é amado por Deus. E nunca se esqueça, Salmo 91 não é só uma oração. É um estilo de vida. É uma aliança com o céu. É um escudo invisível contra toda a maldade. Que essa palavra te acompanhe, te fortaleça e te transforme. Porque quando você vive debaixo dela, tudo muda. Quando olhamos para tudo o que foi revelado através do Salmo 91, percebemos que não se trata apenas de palavras bonitas ou promessas distantes. É um convite íntimo, urgente e poderoso para viver debaixo da sombra do Onipotente. Cada versículo que percorremos juntos neste vídeo desenhou um caminho de confiança, de proteção, de aliança com um Deus que não falha. Ele não apenas te vê, ele te guarda, te guia e te honra quando você decide confiar nele de verdade. Essa não é uma fé passiva, mas uma escolha diária de habitar no esconderijo seguro do Altíssimo. Lembre-se de como tudo começou, com a certeza de que há um refúgio para sua alma. Ao longo dessa jornada, entendemos que o medo não precisa ter a última palavra, que os ataques visíveis e invisíveis não têm poder sobre quem está escondido em Deus, que os anjos estão agindo nos bastidores
e que há uma recompensa reservada para quem ama ao Senhor com sinceridade. Todas essas verdades se entrelaçam em um só chamado. Volte-se para Deus com todo o seu coração, porque é nessa entrega total que o Salmo 91 se cumpre por completo. Agora, pense por um instante. Onde você tem buscado segurança? Onde está sua confiança quando a vida balança, quando os ventos sopram forte, quando o mundo ao redor parece ruir? O Salmo 91 não é um amuleto, é um estilo de vida. Ele não funciona pela repetição, mas pela relação. E essa relação começa quando você escolhe, hoje, confiar no Deus que te chama para debaixo de suas asas. Não adie mais. Há um abrigo pronto para você agora. Que essa palavra fique ecoando em sua alma. Que cada frase aqui ouvida seja uma semente de fé plantada no solo fértil do seu coração. E quando os dias difíceis chegarem, porque eles virão, que você se lembre, você não está sozinho, Sá. O Altíssimo é seu abrigo. O Senhor é seu escudo. E nenhuma maldade terá poder onde a presença dele habita. Viva com essa certeza. Caminhe com essa confiança. Porque quem escolhe habitar no esconderijo de Deus, escolhe a vida, em toda a sua plenitude. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração de alguma forma, eu te convido a se juntar a nós. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras como esta. Clique em curtir para que mais pessoas sejam alcançadas. E compartilhe nos comentários qual versículo do Salmo 91 mais tocou sua alma hoje. Sua interação aqui é mais do que importante. Ela é parte do que Deus está fazendo através desta obra. E lembre-se, toda vez que você declara a palavra, você fortalece sua fé. Que Deus te abençoe profundamente.